Nós estamos em dezembro. Como é que você está chegando nesse mês? Eu estou sem o passador aqui. Como você está avançando nos últimos dias de mais um ano, que está caminhando para o seu encerramento? Você vai nesse ritmo aí que a gente viu no vídeo, está a ponto de dar um tchutchu, né? Apagar tudo. A nossa sociedade, ela vive presa na mentira de que cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, determinar o nosso destino, fazer o nosso futuro acontecer. Nós vivemos iludidos de que a gente precisa dar conta de fazer zerar tudo o que a gente está vivendo neste mês, para que o ano que vem entre como um ano novo. Então a gente chega no mês de dezembro, tem assim um desespero nas pessoas para terminar tudo, conseguir zerar tudo, para que o próximo ano comece diferente. Mas a verdade é que a maioria das vezes a gente fala de começar um ano novo, mas tudo que nós levamos para um ano novo é a continuação daquilo que a gente já tinha no que a gente está chamando de ano velho. É muito raro alguém que realmente diga assim: eu mudei de um ano para o outro e todas as coisas na minha vida mudaram. Eu não conheço ninguém que possa afirmar isso assim. Mas nós vivemos com a ideia de que a gente pode. Nós achamos que nós podemos resolver os nossos problemas e fazer com que tudo mude de uma hora para outra, de uma mudança no calendário. Há uma expectativa tão grande com relação a isso, que a gente tem, por exemplo, nessa época do ano, vários filmes de Natal que são, entre aspas, meio dentro desse conto, meio dentro desse cenário, né, da magia natalina. Já viram isso? Alguma coisa acontece, né, e tudo muda. É um negócio mágico, né? É a magia do Natal. Só que essa magia, na verdade, ela não existe. Mas às vezes nós achamos que, se eu conseguir um day off, um dia de folga, um tempo para festejar, se eu sair para minhas almejadas férias, então eu vou voltar e as coisas vão ser diferentes. Mas quem aqui não sabe que isso não é desse jeito, que isso não acontece assim, que não é esse o resultado que nós obtemos? Não basta um day off para as coisas mudarem na nossa vida. Nós precisamos de um estilo de vida de day off. Nós precisamos de um estilo de vida diferente, de uma cabeça diferente, de um coração diferente. Para que isso ocorra, nós precisamos redefinir, nós precisamos simplificar e nós precisamos reduzir. Redefinir diz respeito aos valores que nós cultivamos. Para que haja uma mudança significativa, real, na nossa vida, de um ano para o outro, de um dia para o outro, de uma temporada para outra, a primeira coisa que precisa acontecer é a mudança da nossa mente. Nós precisamos mudar a maneira que a gente pensa as coisas, nós precisamos mudar a maneira que nós vemos a vida, e nós conversamos isso na primeira mensagem dessa série. Simplificar diz respeito às coisas que nós acumulamos em busca de felicidade. Então,
a gente precisa aprender a simplificar a vida, se a gente quer ver mudanças. E isso tem a ver com a gente entender que não são nas coisas que nós vamos encontrar a nossa felicidade. Não tem nada de errado em nós termos coisas, mas há absolutamente tudo de errado quando nós achamos que as coisas que nós temos, as coisas que nós vamos conquistar, é que trarão felicidade para a nossa vida, é que trarão significado, trarão sentido para a nossa vida. Isso não é verdade. Mas nós vivemos condicionados por uma sociedade que o tempo todo nos diz que nós vamos conseguir se a gente tiver mais, se a gente alcançar mais. E reduzir diz respeito ao tempo que nós investimos no que nós achamos que nos trará recompensas. E é sobre isso que eu quero falar com você essa manhã. Se nós queremos mudanças significativas na nossa vida, nós precisamos aprender a reduzir o nosso tempo no que diz respeito a investir o mesmo em coisas que na verdade não podem trazer significado, sentido, recompensas para a nossa vida. Pense bem, por que nós trabalhamos tanto? Por que nós achamos que temos que sempre fazer um pouco mais do muito que a gente já fez? Queria que você pensasse nisso. A gente faz as coisas e a gente está sempre naquela sensação, naquele sentimento de que a gente deixou coisas por fazer. Não é verdade? Eu não estou falando só sobre fazer no sentido de trabalhar, em qualquer área. Você cria os seus filhos, você educa os seus filhos, você tem aquela sensação de que você podia ter feito mais, você podia fazer mais, você podia ter feito melhor. A gente carrega essa ansiedade. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque desde que a humanidade comeu, de acordo com as Escrituras, um fruto, lá num jardim, de uma árvore, conhecida como árvore do conhecimento do bem e do mal, é que nós vivemos uma vida que está pautada pela ideia de que nós é que temos que providenciar a solução para os nossos problemas. É por isso que a gente sempre está achando que a gente precisa fazer um pouco mais. Porque nós fomos iludidos com a ideia de que nós é que temos que ser o nosso Salvador. Nós é que temos que resolver o nosso problema. Nós é que temos que solucionar as coisas. Então nós vivemos ansiosos e estressados, se não o tempo todo, pelo menos uma boa parte do tempo. Lá em Gênesis, no capítulo 4, nós temos já uma história que mostra isso para a gente. Depois que os nossos pais, Adão e Eva, saíram do jardim, a Bíblia diz que Adão teve relacionamento com a sua mulher e ela gerou um filho homem e deu a ele o nome de Caim, e ela diz assim: com o auxílio do Senhor eu tive um filho homem. E depois a Bíblia diz que ela teve um outro filho homem, e a descrição que a Bíblia dá para ele é assim: e teve outro e lhe deu o nome de Abel, irmão de Caim. Então, se você prestar atenção na ênfase do texto, você vai ver que o escritor está mostrando para a gente que Caim é uma figura central aí nesse texto. Ela teve um filho homem, ela deu o nome ao filho homem de Caim, e ela disse assim: com o auxílio do Senhor eu obtive um filho homem. E aí nasce um segundo filho homem e diz assim: o nome dele é Abel, é o irmão do Caim. Já viu isso? Quando a gente tem uma pessoa na família, né, entre os irmãos, que é muito conhecido, né, é o cara descolado e tudo mais. Quem é? É o fulano. E quem é o Beltrano? O Beltrano é o irmão do fulano. Ele se destaca. O texto bíblico quer destacar Caim. Mas por que o autor bíblico quer destacar Caim? Porque ele quer mostrar para a gente esse equívoco da gente. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 3, que depois que o ser humano se rebelou contra Deus, Deus disse para a humanidade que agora ela não iria mais obter o favor da terra. Pelo suor do seu rosto você vai ter que cultivar a terra e vai ter que produzir o seu alimento. E aí Deus tira o ser humano do jardim, e aí entra Gênesis capítulo 4, falando para a gente que nasceu Caim, e o que Caim é?
Caim é um agricultor. Caim lida com a terra. Abel é um criador de ovelhas. Mas Caim cuida da terra. Da terra que Deus disse para Adão em Gênesis 3, que não ia mais colaborar com ele. E aí o que Gênesis 4 nos mostra? Que chegou um determinado dia, Caim e Abel foram até a presença do Senhor para adorá-lo. E Abel trouxe das primícias do seu rebanho, ou seja, de um bezerrinho, uma das primeiras crias. E ele ofereceu ao Senhor. Ele sacrificou aquele animal para o Senhor. Mas e Caim? A Bíblia diz que Caim trouxe do fruto da terra. Algumas pessoas acham que Deus aceitou a oferta de Abel, porque Abel trouxe algo bom para Deus. E ele não aceitou a oferta de Caim, porque Caim trouxe frutos estragados. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Caim levou frutos estragados para Deus. A Bíblia diz que Caim levou do seu trabalho, da sua energia. Ele levou da sua solução. Levar o fruto para Deus é dizer: eu venci a terra. Eu resolvi o problema dos meus pais, o Senhor tem que nos abençoar agora. E Deus olha para Caim e diz: nada feito. E por que Deus aceita a oferta de Abel? Porque Abel trouxe para Deus a oferta que Deus ensinou a Adão e Eva no jardim, que agora eles deveriam trazer diante do Senhor. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 3, verso 21, que Deus fez roupas de pele e cobriu Adão e Eva com elas. Ou seja, a partir daquele momento, o homem e a mulher precisavam entender que agora, para eles terem acesso a Deus, eles sempre precisariam se lembrar que um inocente deveria morrer no lugar deles. Eles não estão sendo recebidos por Deus porque Deus não está nem aí com a realidade da rebelião ou do pecado. Mas eles estão sendo recebidos por Deus porque um inocente vai dar a vida por eles. Isso é o Evangelho. Jesus nasce por causa disso. Em outras palavras, Abel vai a Deus através de reconhecer que alguém precisa ser a solução do seu problema. Ele precisa de um Salvador. E Caim vai até Deus dizendo: eu resolvo o meu problema. Mas ele não resolveu, as coisas pioraram. Não sei se você conhece a história, mas Caim acaba depois matando Abel, o irmão dele. Ele diz para Deus: é sacrifício que o Senhor quer? Então tá bom. E mata o irmão. Olha só. Então desde aí, o que a gente lê nas Escrituras, na Bíblia, e o que a gente vê na história, na nossa própria história e na história da humanidade, tem a ver com isso. Tem a ver com essa ansiedade que nós temos de achar que nós precisamos fazer mais, porque nós precisamos ser aqueles que resolvam o nosso problema. Mas aí, eu quero olhar com você um texto de Natal. A gente tem baseado essa série nos textos de Lucas, né? Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2. E nós vamos ver os versos 8 a 20, onde nós encontramos esse texto da palavra de Deus que nos conduz a reduzir a nossa ansiedade pelo empenho, pelo nosso desempenho. Não apenas nosso, mas dos outros também. O que está acontecendo aqui? Há um grupo de pastores que estão cuidando das ovelhas no campo. O verso 8 diz: nas proximidades da onde Maria estava, ela havia acabado de gerar Jesus, de conceber Jesus,
Diz, nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. Preste atenção, pastores estavam no campo e durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. Pastores de ovelhas são pessoas que trabalham o tempo todo. Pastores de ovelhas são os workaholics daquela época. Ok? Eles não paravam. Eles trabalhavam o tempo todo, o dia todo cuidando das ovelhas, a noite toda cuidando das ovelhas. As ovelhas não fazem nada sem os pastores. Então eles estão aqui, eles estão trabalhando. Esses homens, eles estão trabalhando no meio da noite. Eles estão cuidando das suas ovelhas no pasto. Mas aí algo acontece que leva aqueles homens a abandonarem aquilo que eles estão fazendo, a simplesmente deixarem as ovelhas lá no pasto e irem correndo para ver algo diferente, a reduzirem o seu ritmo. O que aconteceu? Se a gente ler o texto, a gente vai ver que um anjo aparece para eles. Veja, um anjo apareceu para Zacarias, um anjo apareceu para Maria e um anjo aparece para os pastores. E esse anjo aparece para os pastores dizendo para eles assim: olha, aconteceu algo inusitado. Hoje, essa noite, nasceu em Belém o Rei, o Salvador, Jesus o Senhor. E vocês vão encontrar esse sinal para saber que é Ele: um bebê posto numa manjedoura. E em seguida isso apareceu um coral de anjos no céu, cantando. Aí os pastores, diante dessa cena, falam: gente, largam tudo que estão fazendo, gente, vamos lá ver o que é isso. O que está acontecendo? Que história é essa? O que precisa acontecer conosco para que também nós abandonemos esse ritmo frenético de vida que está nos consumindo e aprendamos então a viver um estilo de vida que possa renovar as nossas forças? Veja, precisa acontecer conosco algo semelhante ao que aconteceu com os pastores. Nós reduzimos quando nós sabemos que nós não precisamos ser o nosso próprio Salvador, nós temos um Salvador. Essa é a notícia do anjo. Essa é a notícia do anjo que os pastores ouviu, e essa é a notícia que o Evangelho nos dá. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Toda ansiedade que nós carregamos, como eu disse, e que nos leva a viver um estilo de vida alucinado, é por conta desse simples fato de que nós ignoramos o Evangelho. Nós ignoramos o Evangelho. Algumas pessoas ignoram o Evangelho porque eles não tiveram acesso ao Evangelho, mas outras pessoas, talvez nós representemos essas pessoas, ignoramos o Evangelho porque nós tivemos acesso a ele, nós ouvimos o Evangelho, mas nós não respondemos a ele com convicção, não com a convicção que as Escrituras dizem que nós deveríamos responder. Nós ouvimos um Evangelho que não traz alteração na nossa agenda. Você notou como há uma insistência de Deus em nos mostrar que aquilo que Ele tem para nós é bom? Você já notou isso? Se você já leu a Bíblia, você vai ver que o tempo todo as Escrituras nos afirmam isso. Mas eu quero mostrar para você apenas com base naquilo que a gente já viu nesses dias aqui. O que Deus nos oferece é bom. O que Deus nos oferece traz o selo da alegria. Veja, assim como o anjo disse para Maria, no capítulo 1, verso 28, alegre-se, Maria, você é muito favorecida diante do Senhor. Assim como o anjo disse para Zacarias, que a bênção de Deus seria motivo de alegria para ele e para sua esposa Isabel,
no capítulo 1, verso 14: o menino que vai nascer será motivo de grande alegria para você e para Isabel. Agora o anjo diz aos pastores para eles se alegrarem. Capítulo 2, versículo 10 diz: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Então veja, por que a gente celebra? Por que a gente usa essa palavra? Vamos celebrar o Natal. Por que a gente celebra o Natal? Porque o Natal é o Evangelho. O Natal é uma boa notícia de grande alegria. Nós não celebramos o Natal porque é um day off na nossa vida, momentâneo, que nós tiramos para nos alegrarmos, para beber, encher a cara e ficar então animados. Você não precisa de nada disso. Nós celebramos o Natal porque o Natal é uma mensagem de alegria, porque diz respeito a essa realidade de Deus nos informando que nós não precisamos mais nos esforçarmos, nós não precisamos mais nos desgastarmos para sermos o nosso Salvador. Nós temos um Salvador, nós recebemos um Salvador. Essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho é que você não é seu Salvador e que você não precisa ser. Você não precisa ser. Em algum momento essa semana, não lembro mais nem o dia, nem o horário, mas eu tenho uma televisão no nosso quarto, né? E ela funciona quase ininterruptamente, ela fica sempre ligada, mesmo para as paredes. Ela está sempre ligada. Em algum momento eu entrei, estava tendo um programa, e era um cara sentado, conversando lá, esses programas que passam na televisão, né, acho que era na Rede Globo, não lembro direito, mas ele ensinando lá para os telespectadores e para as pessoas que estavam ali, uma cerimônia, como é que é o termo que ele usou? Eu não lembro o termo, mas era uma cerimônia que a pessoa deveria fazer, para que ela pudesse entrar no novo ano sem nenhuma energia negativa, com tudo bom. Mas não é simpatia que ele usou a palavra. Um ritual, exatamente, um ritual para a pessoa fazer. Aí o ritual era que a pessoa deveria pegar uma pedra e durante essa semana, até o final do ano, até dia 31, ela deveria carregar essa pedra com ela por onde ela fosse. E ela deveria nomear essa pedra com o nome ou da pessoa ou da situação que trouxe para ela durante o ano muito estresse, muita energia negativa. Né? Então você põe lá o nome da sua sogra. Não tá só. Põe o nome do seu chefe, põe o nome, né? O cara que falou lá, né? Põe o nome lá. E aí você vai ficar durante aquela semana só pensando coisas boas. Não vai dar, não. Só pensando coisas boas e fazendo coisas. Gente, eu estou falando porque ele falou lá, ok? Não vai fazer isso, né? Mas ele dizendo, você fala palavras de carinho para a pedra. Aí você abraça a pedra, aí você beija a pedra. Ele falando isso lá, olha que coisa ridícula. Mas para a pessoa fazer tudo, e todo mundo lá já fazendo um negócio. E ele diz assim, depois no último dia, dia 31, você vai para um lugar deserto, uma praia, um lago, qualquer lugar assim. E aí você pega aquela pedra e você joga ela mais longe, né, com a maior força que você tiver, ok? E aí você jogou todas aquelas situações, né, com aquele sujeito lá fora, ok? Você jogou fora. E você está carregando para o novo ano todas as coisas boas que você falou para ele. Todo o carinho que você deu para a pedra, né, e tudo mais. Sabe o que é pior?
O pior é que vai ter um monte de gente que vai fazer isso. Vai ter um monte de gente que vai fazer isso. Assim como tem um monte de gente pulando 7 ondinhas. Tem um monte de gente, certo, achando que precisa passar o ano usando roupa branca. Tem um monte de gente que quer dinheiro, então acha que precisa usar roupa amarela. Por que a gente faz isso? Porque nós carregamos o estresse de achar que nós somos os nossos salvadores. Nós achamos que cabe a nós fazer a coisa funcionar, fazer a coisa acontecer. Mas a boa notícia do Evangelho é que você não é o salvador da pátria. Preste atenção, você não é o salvador da pátria. Você não é o salvador do Brasil. Você não é o salvador do seu casamento. Você não é o salvador dos seus filhos. Você não é o seu salvador. Você não é. Você não deve carregar esse estresse sobre você, porque você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Eu vou repetir. Você não vai dar conta. Então, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer é reconhecer que você tem um Salvador. Reconhecer como Abel, que não é do seu esforço que você tem que ir apresentar algo para Deus, para Ele avaliar e falar, ok, você se esforçou o suficiente, então agora as coisas vão mudar na sua vida. Não é uma pedra que você tem que ficar beijando e dando carinho. O que você precisa reconhecer é que existe alguém que te ama o suficiente, para que se você se render a Ele, se você se relacionar com Ele, se você seguir a direção dEle, você vai ver coisas acontecerem na sua vida. Jesus Cristo nasceu para trazer redenção ao mundo, que foi partido por nossa rebelião, que sofreu o colapso da nossa desobediência. Então o que nós precisamos fazer para diminuir o ritmo, para usufruir de um estilo de vida day off, para reduzir nosso desempenho diário, é aceitar essa verdade, aceitar que Jesus Cristo, o Senhor, como diz o anjo, é o nosso Salvador. Jesus Cristo, o Senhor, é o nosso Salvador. Jesus Cristo nasceu para isso. Por favor, nós precisamos entender isso. Jesus não é um exemplo de vida. Okay? Ele modela a nossa vida, mas Ele não é um exemplo de vida. Ele não nasceu para nos dar o exemplo de vida. Ele nasceu para resolver o problema. E uma vez que Ele resolve o problema, você modela a sua vida, a vida dEle. Jesus Cristo nasceu para nos libertar dos efeitos da morte e do pecado. Ele não conta com o seu desempenho. Ele conta com o desempenho dEle. Veja esse texto de Colossenses. Pois foi do agrado de Deus que nele que é em Jesus, habitasse toda a plenitude aqui é toda a plenitude de Deus, e por meio dele, de Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Você entende o que esse versículo está dizendo? É por meio dele, não é por meio de você. Não é através de mim, é através dele, de Jesus. O texto diz que através dele, Deus, por meio dele, Deus reconciliasse consigo todas as coisas. Não são algumas coisas, não é a sua vida espiritual, são todas as coisas, tudo na sua vida, tudo. Seus relacionamentos, as suas dificuldades, os seus estresse, a sua vida familiar, o seu trabalho, sua saúde, tudo é reconciliado através de quem Jesus Cristo é e através do que Ele faz. Tudo na terra e nos céus. Estabelecendo, por meio dEle, a paz. Não há paz fora dele. Não há paz
sem o derramamento do sangue de Jesus. Não há. E isso precisa ser redefinido na nossa mente. Nós temos que entender isso. Nós vamos reduzir quando a gente entender que nós temos um Salvador. Mas nós vamos reduzir também quando nós sabemos que Deus quer o nosso bem. O verso 14 diz que depois do anúncio do anjo, surge esse coral de anjos no céu. E quando eles surgem, eles estão cantando uma música, e a música que eles cantam é essa: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. A palavra aqui no grego é graça, aos quais Ele concede a sua graça. Então veja, os anjos, quando cantam, eles revelam para nós qual é o coração de Deus para com a humanidade. Não é um coração de guerra, é um coração de paz. Existe um conceito na mente das pessoas, mesmo de muitos que estão no contexto da igreja cristã, que olha para Deus como se Deus fosse um carrasco. Sabe, como se Deus fosse alguém muito bravo, né? Sentado num trono, com a cara amarrada, com um monte de raio na mão, esperando o momento que você erre para Ele jogar na sua cabeça. Essa é a figura de Zeus. Essa é a figura do Deus Zeus, grego. Não é a figura do Deus revelado em Jesus. Mas no imaginário de muitos de nós, tem essa ideia de que Deus é um juiz severo, que está assentado nesse trono esperando um momento. Os olhos dele ficam supervisionando a nossa vida. Ele vai tomando nota de todas as nossas falhas. Aí quando enche, né, o copo da ira dele, então ele vai nos castigar. Essa visão não tem nada a ver com a revelação que Jesus Cristo nos faz de Deus. Veja, eu sei que tem alguns textos, às vezes, no Antigo Testamento, que pode dar essa sensação para a gente. Mas eu quero lembrá-los mais uma vez. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Então qualquer coisa que a gente leia no Antigo Testamento, que a gente entenda de um jeito que não possa ser provado em Jesus, nós estamos entendendo errado. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Então, o Antigo Testamento nos mostra algumas coisas a respeito de Deus que não são plenas ainda. Elas se manifestam plenamente na vida de Jesus. Eu não estou dizendo que Deus não vai acertar contas com a gente. Ele vai, e a maneira dele acertar essas contas com a gente passa por dois estágios. O primeiro é aquilo que está acontecendo agora em Jesus. Jesus morreu justamente para que todo o juízo de Deus recaísse sobre ele e não sobre você. Não sobre mim, não sobre a humanidade. Por quê? Porque Deus deseja paz com a humanidade. Mas vai chegar um dia onde esse Jesus que está recebendo todo o juízo de Deus sobre ele, vai se levantar do trono para acertar as contas com a gente. E aí, se nós não nos rendemos ao governo amoroso dele, nós nos mantivemos rebelados contra ele. O juízo de Deus que veio sobre ele, não vai estar mais sobre ele. Vai estar sobre nós. Se nós não estivermos debaixo do governo amoroso dele. Então eu não estou dizendo aqui de maneira alguma que Deus não leve a sério a realidade da rebelião. Eu estou dizendo que a maneira que ele faz isso é muito diferente daquilo que nós imaginamos. Veja, Jesus diz, primeiramente a respeito de Deus, que ele é Pai. E ele diz que por sua providência, esse Deus que é Pai faz coisas boas acontecerem na vida de todos os seres humanos. Ele não diz que ele faz coisas boas acontecerem apenas na vida daqueles seres humanos que creem nele.
Ele diz que Ele faz nascer o seu sol sobre justos e sobre injustos. Então essa é a natureza de Deus. Deus é alguém que deseja a nossa paz. Quando Deus nos diz o que fazer, ou quando Deus nos diz o que não fazer, não é porque Ele está a fim de nos contrariar, não é porque Ele quer nos castigar, mas é porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida, e o que é que de fato traz alegria e paz para nós. Glórias a Deus nas maiores alturas, e paz aos homens, a quem Ele dispensa a sua graça. Então veja, quando nós agimos contrários ao que a palavra de Deus nos diz, e a gente lida com consequências por conta disto na nossa vida, consequências funestas, ruins, por conta disso na nossa vida, não é Deus que está nos castigando. Sabe, eu vejo muitas pessoas dizendo isso. Essa semana mesmo uma menina me perguntou, mas se Deus é pai, por que tal coisa assim Ele deixou acontecer na minha vida? Porque você estava andando fora daquilo que Ele disse para você fazer. Não é Ele que está te castigando. É o resultado daquilo que você está buscando. Da sua vida, do que você buscou. Então, alguns de nós aqui, talvez essa manhã, ou pelo menos antes de terminar esse ano, precisamos resolver isso na nossa agenda de vida. Precisamos entender que talvez algumas coisas que você enfrentou ao longo de todo o ano, não foi Deus te punindo, não foi Ele te castigando, mas foram escolhas que você fez, decisões que você tomou, que estavam exatamente contrárias àquilo que Deus disse, faça assim, porque aí está a tua paz. E você disse, não, mas aí você queria paz do mesmo jeito, mas não dá para ter. Sabe, tem um texto nas Escrituras muito sério, eu pelo menos acho muito sério, Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 8, olha que texto, sério, diz assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, carne aqui significa uma postura de coração contrária aos valores e à direção de Deus para a nossa vida. Da carne colherá destruição. Ou seja, se você semeia em decisões que são contrárias ao governo amoroso de Deus na sua vida, o que você vai colher é destruição. Não é porque Deus está te castigando, é porque você semeou isso, e é isso que você vai colher. Nós não podemos semear alguma coisa que é maligna e esperar que como resultado disso venha a bênção de Deus sobre a nossa vida. Por quê? De Deus não se zomba. Você está brincando. Eu estou brincando. E aí o texto nos diz, mas quem semeia para o Espírito? O Espírito aqui significa uma inclinação do nosso coração para o governo amoroso de Deus na nossa vida através do seu Espírito habitando em nós. Do seu Espírito colherá a vida eterna. Então veja o que as Escrituras nos dizem. Jesus nasceu para que a paz de Deus viesse à terra. Jesus nasceu para que a graça de Deus contemplasse os seres humanos. Quando nós acreditamos de verdade, que por intermédio de Jesus Cristo, nós somos contemplados pela paz, veja, Romanos 5:1, diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus, nós temos paz com Deus. Quando nós acreditamos que fomos contemplados por sua graça, por seu favor imerecido, Efésios 2:8 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é do nosso esforço, não é dos frutos de Caim que nós levamos na presença de Deus, mas é de recebermos aquilo que Ele fez por nós através de Jesus, sua vida, sua morte, sua ressurreição.
então nós vamos conseguir reduzir o ritmo alucinado de vida que nós temos. Por quê? Porque nós vamos descansar naquilo que nós temos recebido de Deus, por intermédio da presença do Espírito Santo dele na nossa vida. Não é complicado. Você não precisa ficar beijando pedra. Você não precisa ficar fazendo carinho na pedra. Você não precisa fazer um monte de ritual. Você só precisa se render pela fé. Crer naquilo que Ele nos diz nesse livro aqui. Por fim, nós reduzimos quando nós aprendemos a carregar a revelação em nosso coração. Eu quero que você preste atenção na palavra. Não são revelações, é a revelação. A revelação é uma só: Jesus Cristo. Ela é a revelação de Deus. Ele é a revelação de Deus. Quando nós carregamos isso no nosso coração. Lucas 2,19 diz que depois que os pastores foram, viram o bebê, adoraram, falaram, contaram sobre os anjos, né, e foram embora, que Maria guardava todas essas coisas e refletia sobre elas no seu coração. Essa é uma lição que nós precisamos aprender com Maria. O que são todas essas coisas? É tudo aquilo que ela vinha ouvindo e vinha recebendo e experimentando sobre quem Jesus é, desde que o anjo a visitou. O anjo a visitou e disse: Maria, você vai ser a mãe do Messias. Os magos vieram. Interessante isso, né? Magos do Oriente. Eles não eram judeus. Se a gente fosse contemporaneizar hoje, a gente diria assim: eles não eram cristãos. Ok? Eles não tinham estudado teologia. Eles não conheciam a Bíblia. Eles eram astrólogos. Aqueles que tinham o livro da revelação na mão deles, não conseguiram enxergar que o Messias havia nascido. E Deus faz com que um sinal no céu mostre para pessoas que estudam as estrelas que o Messias tinha nascido. Sabe, se você tiver esse livro, mas você não tiver o seu coração inclinado para o Espírito, ele é um livro fechado, selado, travado. Você vai lê-lo e você não vai entender nada. Como Herodes, como os fariseus, como os saduceus. Mas quando o nosso coração está sensível a Deus, estrelas falam conosco. Porque os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Como está o seu coração? Ele é como o de Maria? O que fazemos com tudo aquilo que o Senhor nos traz? Com tudo aquilo que o Espírito Santo nos tem ensinado, nos tem revelado, através da sua palavra, através da sua presença? Como nós temos lidado com a palavra de Deus? Eu não sei se você está aqui hoje e você esteve conosco ao longo do ano todo, se você esteve conosco algumas vezes, mas eu tenho a convicção
de que ao longo de todo o ano, nós recebemos revelação em cima de revelação. Nós somos expostos, muitas vezes, à glória de Deus. Isso aconteceu de muitas formas diferentes, de muitas maneiras diferentes. Às vezes através da exposição e do ensino da palavra, como a gente está tendo aqui. Às vezes através de uma canção, de uma música, enquanto nós estávamos adorando. Às vezes através da palavra de um irmão, uma irmã, um amigo. De um sorriso, um abraço. Às vezes através de uma noite, com uma lua cheia e um céu bem iluminado, cheio de estrelas. E uma voz ressoou lá dentro. Eu sou real. Eu estou aqui. O que você fez com isso? Como é que você lida com aquilo que Deus fala a você? Aquilo que Ele te mostra. Aquilo que Ele te revela. Nós somos como Maria. Nós guardamos no coração, meditamos sobre essas coisas. Elas se tornam parte de nós, porque a palavra que aparece aí no original é a mesma palavra que é usada para falar quando o boi está ruminando algo. Aquilo que o boi vai ruminando, vai se transformando em boi, né? Vai se transformando em boi. Vai fazendo parte dele. Nutrientes que vão entrando nele. É assim que a gente tem lidado com o que Deus nos fala. Ou nós ouvimos, nós achamos maravilhoso, às vezes nos sentimos incomodados, mas então, a gente faz como criança, sabe? Naqueles momentos de birra, que o pai está falando, e ela faz assim, não estou ouvindo nada, lá, 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 lá. Como você lida com a voz do teu pai? Veja o que nos diz a palavra de Deus. Sejam praticantes da palavra. Não apenas ouvintes. Enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Por quê? Porque quando você lê as Escrituras, quando você se expõe à palavra, ela mostra para você de fato quem você é. Você se vê como realmente Deus criou você para ser. Mas aí o texto diz assim, ele olha e vê a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, ele sai e logo se esquece da sua aparência. Por quê? Porque viu, mas não praticou. Se você vê e não pratica, se você ouve e não vive, se você ouve e não rumina, se você ouve e isso não se torna parte de você, você até contempla como Deus quer que te criou para ser. Mas depois você perde isso. Mas ele diz, mas ao homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, olha de novo, vai ser o quê? Será feliz naquilo que fizer, será alegre naquilo que fizer, terá alegria naquilo que fizer. Meu irmão, minha irmã, meu querido e querida, será que a gente entende isso? Que tudo que Deus quer para nós é felicidade. Verdadeira, real. Não essa que se perde,
reduzimos o nosso ritmo para desfrutarmos da presença do Senhor, para acolhendo e meditando na sua palavra, nós experimentarmos a vida dele na nossa. Ao fazermos isso, nós somos revigorados e nós vivemos cada dia da nossa vida com o nosso coração em day off. Pode estar uma agitação do lado de fora, pode estar uma correria, o chefe pode estar querendo arrancar os nossos cabelos, mas internamente você vai estar em paz. As ruas estão movimentadas, os cômodos de nossas casas tumultuados. O meu vai ficar. Chegando agora, a turminha está tudo chegando em casa. Pode haver barulho ao nosso redor. Mas se nós aprendermos a reduzir o nosso ritmo, eu garanto para você, pode crer em mim, eu garanto para você, que a voz do anjo continua ecoando. Ela continua anunciando. Alegrem-se. Trago boas notícias. O rei que nasceu, o rei que morreu, o rei que ressuscitou, está voltando. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Peça ao Espírito Santo para que Ele reduza o seu ritmo. Vem, Espírito Santo. Revela-nos. Revela-nos, Jesus. Revela-nos a verdade. Há um Salvador. Ele nasceu, Ele viveu entre nós, Ele morreu, Ele ressuscitou. Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e Ele está voltando. Não temos que fazer a vida acontecer, não temos que fazer as coisas darem certo. Temos que confiar que o que o Senhor deseja para nós é a nossa felicidade. Livra-nos do espírito de Caim. Dê-nos um coração como o de Maria, Senhor. Dê-nos um coração como o de Maria, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.